Olá, minhas caras irmãs, olá, meus caros irmãos do Centro Espírita Nosso Lar. Mais uma vez é uma grande alegria a gente estar aqui reunido para refletir um pouco sobre as lições do Evangelho de Jesus. Meu nome é Galeno e hoje eu fui convocado para a gente participar desse momento de reflexão juntos. E sempre é uma alegria, um prazer atender a esse convite. O nosso tema de hoje será a progressão dos mundos, que é um tema que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Como foi avisado no Instagram, nós estamos começando um pouco mais cedo do que o horário habitual, por questões de incompatibilidade de horários. Mas, graças a Deus, a gente está aqui disposto para a tarefa. Como eu falei, o tema será progressão dos mundos. Só que antes da gente trabalhar o tema especificamente, quero convidar você para uma oração, para uma prece, para a gente pedir a Jesus a sua intercessão, para a gente pedir a Jesus o seu cuidado e a sua boa inspiração para todos nós. Então, se você puder, se você estiver em um local calmo, para poder se concentrar melhor na prece, peço que me acompanhe. Em primeiro lugar, agradecendo a Jesus. Obrigado, Mestre, por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento que o Senhor nos oferece. Também, Senhor, queremos agradecer pelas circunstâncias da vida que nos possibilitam despertar novos conhecimentos para que nós possamos ampliar a nossa moralidade. Obrigado pela família, obrigado pelo corpo que nos oferece. Que nós possamos continuar buscando o aprendizado, o desenvolvimento contínuo. Dá-nos força para estudar. Abençoa-nos nesse dia e que nós possamos ser tocados pela Tua paz. Que assim seja. Pois bem, meus irmãos, o que a gente pode falar sobre esse tema, a progressão dos mundos? Nós podemos falar inicialmente o seguinte, que tudo evolui. Tudo foi criado no universo para evoluir. Deus criou a sua obra não estática, mas criou a sua obra progressiva. Tudo está em progresso. Tudo está em estado de aperfeiçoamento. E isso faz parte da natureza. Quando a gente olha, por exemplo, os vestígios históricos, paleontológicos, arqueológicos do nosso planeta, a gente percebe um aprimoramento das espécies, inclusive, né? Uma evolução das espécies em diversos sentidos. Então, tudo é feito na natureza para aprimorar, para evoluir. Então, Sueli, seja bem-vinda. Então, tudo é feito para progredir, tudo é feito para melhorar, para crescer. Então, se tudo é feito para progredir, para melhorar, para crescer, também os planetas. Como a gente estuda no movimento espírita, em doutrina espírita, a vida, ela é abundante no universo. A vida, ela não se concentra e ela não se resume ao planeta Terra. Há vida, existe vida em todo o universo. Essa é uma premissa espírita. Então, quando a gente olha para esse universo imenso, quando a gente usa os nossos telescópios ópticos, telescópios eletrônicos, radiotelescópios, existe uma grande variedade de equipamentos, de tecnologia para a gente desvendar, desbravar e devassar o universo. E a gente olha tantos orbes, tantas estrelas, galáxias, e a gente vê essa imensidão. Isso não é um vazio de vida. A vida não se restringe ao nosso planeta. Então isso aí, inclusive, é uma
propensão matemática, é uma proporção matemática. Há muito mais chance de ter vidas em outros planetas do que só existir vida no planeta Terra. Há muito mais chance. Isso aí é uma questão de uma possibilidade estatística imensa, porque o universo é infinito. Então as condições para a vida não podem se resumir apenas ao nosso planeta. Mas essa foi uma visão teológica por séculos de que só há vida no nosso planeta. Até por aquela questão que nós lemos no livro de Gênesis, na Bíblia, como se o universo fosse criado apenas para a nossa contemplação. Não, o universo não foi criado para a nossa contemplação. O universo não tem nada de inútil. E as galáxias e planetas que nós não podemos observar, como é que foram criados só para a nossa contemplação se a gente não consegue nem ver? Se a gente não consegue nem ter sinais? Sabemos apenas que existem. Então não foi criado para a nossa contemplação. Temos vários planetas no universo, vários orbes, vários astros com vida, não só em planetas, mas em estrelas também. Isso é uma premissa espírita. Agora, vamos lá. De que isso me interessa? Por que isso me interessa? Eu estava pensando, quando eu estava refletindo sobre esse tema, a gente tem tanta coisa na nossa vida, né? A gente tem boleto para pagar. A gente às vezes aparece num domingo como esse, né? Um monte de coisa que a gente deixa acumulado durante a semana. É no domingo que a gente faz a faxina de casa. É no domingo que a gente bota a roupa para lavar. É no domingo que a gente às vezes faz uma geral no quarto, nas gavetas, porque durante a semana está tão corrido, está tão apertado. E aí aparece uma luz, uma lâmpada que queimou. E aí aparece um vazamento. Aí aparece a privada entupida. Aí aparece tarefa de menino para fazer. É tanta coisa ao nosso redor, são tantas tarefas. De que me serve saber que tem vidas em outros planetas? De que me serve saber que os planetas progridem, que há uma evolução? Na verdade, nesse exato momento, isso só tem uma utilidade. Uma utilidade de fazer com que a gente entenda um pouco a dimensão da nossa vida. Isso não vai mudar em nada o problema da lâmpada queimada, do vazamento, do entupimento no vaso, não vai mudar em nada os boletos que a gente tem que pagar, mas vai dar para a gente uma compreensão da nossa amplitude. Tudo isso vai servir para o nosso progresso, tudo isso vai servir para a nossa evolução. Cada situaçãozinha dessa, cada probleminha desse. Você acha que Jesus, que segundo o Espírito Emmanuel, dirigiu a formação do planeta Terra, você acha que algum dia ele não se preocupou com probleminhas do cotidiano? Você acha que algum dia ele não se preocupou com essas situações banais? Claro que sim. Mas foi resolvendo essas situações banais, aparentemente banais do dia a dia, e foi se desenvolvendo, se melhorando e alcançou essa condição de espírito puro, de alta sabedoria que tem. Então, meus irmãos, é assim que a gente evolui. Tudo isso tem um sentido. Então, às vezes a gente está com a pia cheia de louça para lavar. Às vezes a gente está com a casa suja, precisando de uma faxina. Aí vem aqui o Galeno me falando de vida em outros planetas. Vem aqui o Galeno me falando de progressão dos mundos. Se eu não conheço nem o meu mundo direito, às vezes a gente não sai nem para viajar, né? A gente mora aqui no Piauí e às vezes a gente pensa assim, eu não conheço nem um outro estado, eu não conheço nem o Rio de Janeiro, não conheço nem Rio Grande do Sul, as cataratas. Aí vem o Galeno me falando em progressão dos mundos.
Eu não conheço, eu tenho vontade de conhecer Paris, eu tenho com vontade de conhecer a Grécia, eu tenho com vontade de conhecer Japão, as Filipinas, as Maldivas, Dubai. E vem um galeno me falando em outros planetas. Eu não conheço nem o meu. Eu não conheço nem o meu planeta. Mas observa o seguinte, que essa reflexão de hoje é uma reflexão que faz com que a gente amplie a nossa percepção da vida e não se restrinja e não se resuma a essas situações pontuais em que, se Deus criou essa amplidão toda, se Deus criou esse universo todo, algum dia nós iremos devassar, conhecer tudo isso. Então, para a gente conhecer algo grande, nós começamos pequenos. E aí a gente consegue se perceber nessa trajetória universal, cósmica. A vida não é só pagar boleto, a vida não é só consertar um vazamento, a vida não é só lavar uma pia que está cheia de louça. Tudo isso é necessário para a nossa condição atual. Mas algum dia nós iremos conhecer as galáxias. Algum dia nós iremos conhecer os segredos do universo. Então esse tipo de reflexão nos ajuda a ampliar a nossa percepção da vida e não entender que a vida é só isso, porque não é. A vida não é só a vida material. A vida não são somente os problemas que a gente tem, as contas que a gente tem para pagar. Então, entendendo que há um universo amplo, criado por Deus, cheio de vida, pulsante. Isso nos faz entender também como parte dessa jornada cósmica, como parte desse todo universal. E que apesar de que Deus tenha criado bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias, de planetas, um número muitas vezes incontável para nós, precisamos elevar a potência para poder colocar esse número das distâncias universais, porque a gente não teria tanta página para escrever as frações. Por isso que a gente tem que elevar os números à potência. Porque são dimensões imensas, fantásticas. Então a gente deve se entender nessa trajetória. Mas para isso, precisamos dar um passo de cada vez. Hoje, as nossas tarefas, as nossas obrigações, o cumprimento dos nossos deveres, agir com responsabilidade, vai dar para a gente a consistência, a firmeza do dia de hoje, para que amanhã eu possa dar mais um passo e no dia seguinte. E assim nós iremos prosseguir a nossa jornada nessa vida, cumprindo os nossos deveres. E aí quando chegar o momento, iremos ao plano espiritual. E aí quando chegar a oportunidade, teremos outras oportunidades de vida física. E assim continuamente até devassarmos os segredos do universo. Então, essa reflexão de progressão dos mundos, ela serve para que a gente possa entender que tudo tem um sentido. Nós estamos em uma etapa da nossa jornada universal. E por enquanto nós estamos em um planeta de provas, um planeta de dores, um planeta onde ainda impera a maldade. Por isso que tem dores. Num planeta como o nosso, planeta de provas e expiações, é um planeta ainda de pessoas primitivas, pessoas bárbaras. Basta a gente se olhar. Quanta agressividade nós temos dentro de nós. Quanta raiva nós temos. Quanto orgulho. Quanto egoísmo. Quanta vaidade. Se você não tem essas coisas, então seu lugar não é num planeta evoluído. Você deve estar aqui em missão. Você deve estar aqui como um espírito avançado para contribuir para a nossa evolução. Mas a grande maioria de nós tem sim raiva, vaidade, orgulho, impaciência. E isso nos distancia do equilíbrio. Por isso que há tanta dor, por isso que há tanto sofrimento.
Quando nós aprendermos a harmonizar o nosso comportamento com a lei de Deus, quando nós aprendermos a fazer da nossa conduta uma conduta pautada no amor, no respeito, na tolerância, na paciência, aí nós estaremos em condições de progredir coletivamente. Quando nós, como coletividade, como comunidade, como sociedade, tivermos essa conduta baseada no amor, na gentileza, na justiça, no perdão e na paz, nós estaremos evoluindo, como já evoluímos de um mundo primitivo. Então nós já tivemos em um mundo muito mais bárbaro, em um mundo muito mais grosseiro, onde as leis eram basicamente as leis as leis naturais apenas, onde basicamente as leis eram baseadas no instinto. Agora não. Nós já desenvolvemos ciências, nós desenvolvemos religiões, nós desenvolvemos a filosofia, a moralidade. Então nós já estamos ampliando a nossa compreensão dos deveres aqui na Terra. Mas ainda não conseguimos executar no dia a dia a prática. Ainda não é uma prática moralizada. Apesar de saber o que é certo e o que não é certo, nós muitas vezes optamos pelo erro. Nós muitas vezes fazemos como dizia Paulo de Tarso: o bem que quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. As nossas contradições. Então nós temos essas contradições, os nossos conflitos, mas vai chegar um dia em que nós iremos estar perfeitamente harmonizado. Emoções, palavras, entendimento e conduta, tudo vibrando na lei do amor. Enquanto não conseguimos fazer isso, nós estamos em processo de aprendizado, processo evolutivo, ainda em planetas de provas e de expiações. Mas vai chegar sim um momento em que habitaremos um planeta de regeneração. Algum dia o nosso planeta será mais harmonizado porque nós iremos alcançar um nível de moralização. Vamos só tentar entender isso. Quando se fala de progressão dos mundos, esse progresso se dá em decorrência da evolução dos seus habitantes. Não é o planeta, não é o mundo que evolui sozinho, que evolui por si mesmo apenas materialmente e vai arrastando a evolução dos espíritos. A classificação dos mundos se dá de acordo com o nível de moralidade e de compreensão dos seus habitantes. Nós somos um mundo de provas e expiações não por causa das características naturais do planeta, não porque seja um determinismo divino para que esse planeta esteja apenas em nível de provas e expiações. Não, mas porque nós, os seus habitantes, ainda não conseguimos agir conforme a lei de Deus. Então, quando nós, em conjunto, coletivamente agirmos conforme a lei de Deus, aí naturalmente haverá uma mudança do padrão vibratório do planeta, haverá uma mudança da moralidade do planeta e alcançaremos uma evolução. Então a evolução se dá quando nós coletivamente assumimos essa condição de moralidade. Então, muitas vezes a gente percebe no movimento espírita uma tendência das pessoas tratarem isso numa perspectiva apocalíptica, ou seja, a gente sempre pensa em tragédias, a gente sempre pensa em grandes calamidades, forçando uma evolução. As circunstâncias naturais sempre existiram e elas vão continuar existindo. Mas isso não é uma evolução imposta por essas calamidades. O pessoal às vezes fala assim:
Tem esses terremotos, essas enchentes, isso aí é para o planeta evoluir. Não necessariamente. Então a gente não precisa analisar numa perspectiva apocalíptica. Se a gente não evoluir, vai continuar acontecendo tragédias. Se a gente não evoluir, cuidado, se você não evoluir, você vai ser exilado para outro planeta. Tem gente que analisa nessa perspectiva punitivista. Olha, você tem que evoluir, cuide da sua evolução, do seu progresso, senão vai passar um outro planeta e vai arrastar você que tem uma vibração ruim. E aí sempre a gente fala ameaçando as pessoas. Você tem que mudar, senão vai continuar havendo tragédias, senão vai continuar havendo calamidades. Você tem que mudar, senão você vai ser transferido para outro planeta mais atrasado. E a gente fala nessa perspectiva punitivista, apocalíptica, que é algo que eu acho um pouco atrasado. Nós temos que trabalhar numa perspectiva, como fez Jesus, numa perspectiva de melhorar a nossa consciência, numa perspectiva de melhorar o nosso entendimento, a necessidade da gente evoluir. E não da gente ficar amedrontado se a gente vai ser exilado para um outro planeta, e não para a gente ficar amedrontado que vão acontecer cataclismas, que vão acontecer tragédias naturais, para que a gente possa mudar. Não, senão a gente vai sofrer enchentes, mudanças climáticas. Isso está acontecendo pelas nossas ações, do ser humano também. Mas nós devemos perceber que nós deveremos mudar a nossa conduta, porque isso nos traz paz. Meu irmão, você quer paz? Meu irmão, você quer encontrar equilíbrio íntimo? Então, descubra a lei de Deus dentro de você. Olha que coisa interessante a gente falar assim, ao invés da gente ficar ameaçando a pessoa. Você não quer evoluir? Então você vai para um planeta atrasado, você vai para um planeta de provas e expiações, você vai sofrer nesse planeta. Essa perspectiva punitivista, essa perspectiva apocalíptica. Olha, a colega aqui está dizendo que se sente bem no nosso lar, que está em Campinas ou é Campina Grande, na Paraíba? É um dos dois, né? Não tá aqui. Mas que você seja muito bem-vinda aqui, minha querida ou meu querido irmão. Bem, então é o seguinte. Então a gente tem que falar de progressão dos mundos nessa perspectiva. Cada tarefinha que a gente faz, cada obrigação do nosso dia a dia bem cumprida, com responsabilidade, com amor, vai nos capacitar para que algum dia nós possamos viver em um mundo equilibrado, em um mundo de paz e em um mundo de amor, através da nossa mudança íntima. Não porque a gente se sente amedrontado, não porque a gente se sente ameaçado, mas porque a gente desenvolveu a consciência de que agir daquela forma é o melhor jeito para a nossa evolução e para a evolução universal. E algum dia nós iremos, sim, conhecer outros planetas, conhecer outras galáxias. Ainda não temos vestígios consistentes, incontestáveis de vidas inteligentes em outros planetas. Não temos. Mas a probabilidade é muito maior. Até do ponto de vista materialista, a probabilidade é muito maior de que tenha. E o Espiritismo diz com segurança, existe. Existe, o universo tem toda uma utilidade. Nada está inútil no universo. A vida pulula, a vida é abundante no universo. E algum dia, cumprindo as nossas tarefas, obrigações do dia a dia, nós iremos alcançar um patamar de evolução que nos permitirá conhecer os planetas. Mas a gente começa assim, com as tarefas do dia a dia, com a louça cheia, com a pia cheia de louça para a gente lavar,
desenvolvendo a aceitação, desenvolvendo a humildade, desenvolvendo a paciência, desenvolvendo a perseverança e a fé. E algum dia nós iremos ter condições de participar da criação de planetas. Olha que coisa fantástica. Então, veja como essa reflexão ajuda a gente ampliar as nossas perspectivas de vida, para a gente encontrar sentido em cada tarefa, em cada obrigação do nosso dia a dia. Tem um mito da mitologia grega que eu acho bem interessante, que é o mito de Sísifo, que é um homem que foi castigado pelos deuses e foi condenado a viver pela eternidade apenas empurrando uma pedra até o topo de uma montanha. E quando ele chega lá, no todo final do dia, a pedra volta para a base da montanha e no dia seguinte ele tem que começar tudo de novo. Parece que a nossa vida é isso. Todo dia a gente tem que lavar a louça, todo dia a gente tem que pagar a conta, todo dia a gente tem que enfrentar o trânsito, todo dia a gente tem que lidar com pessoas grosseiras, ignorantes. E assim, parece que a nossa vida não tem sentido, mas tem. Então essas pequenas obrigações, essas tarefas ajudam sim a desenvolver a paciência, a fé, a perseverança, a humildade, para que algum dia nós, como espíritos, possamos evoluir, aprender, crescer e estaremos sim em mundos avançados, mundos regenerados, mundos evoluídos. Isso vai acontecer algum dia. Então, analisar esse tema nos faz dar sentido para essas situações do dia a dia. É por isso que eu estou passando por esses problemas? É por isso que a minha vida tem essas dificuldades? Porque tudo é aprendizado, tudo é aperfeiçoamento, tudo contribui para a nossa evolução, para que a gente possa alcançar um patamar evolutivo maior. Então, quando cada um de nós estivermos fazendo as nossas responsabilidades adequadamente, algum dia nós iremos estar mais harmonizados com a lei de Deus. Sentiremos a lei de Deus muito mais forte, pulsando dentro de nós através do amor. Isso nos dará uma energia, uma disposição, um entusiasmo cada vez maior. Por enquanto ainda o egoísmo, por enquanto ainda o orgulho, por enquanto ainda a raiva, por enquanto ainda a impaciência, mas iremos evoluir. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, era essa a nossa reflexão. A Sueli colocou uma mensagem aqui, que o Centro Espírita Nosso Lar está online. Se desejar, pode entrar em contato através do WhatsApp 988770008, que através desse número tem atendimento fraterno online. Olha que coisa boa, rapaz. Tá passando por uma aperreio, uma dificuldade, uma emoção difícil, liga para esse número aqui que eu acabei de falar, que é o WhatsApp também, lá do Nosso Lar, que você vai falar com alguém para amenizar um pouco a sua dor, a sua inquietação, as suas dúvidas. Liga lá para o Nosso Lar, que vai fazer bem para você, tá? Se você estiver precisando, conta com irmãos e irmãs comprometidos com a tarefa fraterna, com o amor, tá bom? Meus irmãos, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa, tenha sido útil. Vamos agradecer a Jesus por cada oportunidade que Ele nos dá de aprender, de evoluir, de melhorar. Que a luz divina possa nos ajudar a ter um ótimo dia, que possamos sentir a paz de Jesus em nossas vidas, nos dando força para as situações e que nos ajude também a servir, que nos ajude a sermos úteis e que essa bênção amorosa que pedimos para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, possa recair sobre toda a humanidade, em especial para os mais necessitados. Obrigado, Jesus, e que a tua paz permaneça conosco, é o que esperamos que assim seja. Pois bem, meus irmãos, era essa a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.